E seguimos nesse assunto agora com o Pedro Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, bem-vindo. É um prazer falar contigo. Raquel Amorim e Leandro Magalhães também participam dessa entrevista. A gente está vendo aí, um adicional de R$ 14,20 por 100 kWh consumidos. E o presidente Bolsonaro sinalizando que poderia pedir uma mudança. Agora, vários especialistas com quem eu conversei ontem, depois dessa fala, me disseram que não haveria de onde tirar dinheiro nem energia se o presidente tentasse interferir nessa situação. Qual que é a sua visão sobre isso? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro, Leandro e Raquel. Prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. É uma intervenção totalmente descabida, porque não há sustentação técnica para uma mudança menor da tarifa praticada hoje, infelizmente. Nós estamos com o uso intensivo das termoelétricas. As termoelétricas elas têm um custo operacional muito elevado e esse custo, efetivamente, ele precisa ser pago e cabe a nós, consumidores, pagarmos essa conta, infelizmente. Não há como promover uma redução agora, porque as termoelétricas ficariam sem condições de operação, provavelmente algumas iriam interromper as suas operações e aumentaria ainda mais o risco de apagões ou até mesmo de racionamento. Professor, boa tarde. Raquel Amorim, aqui do Rio de Janeiro, falando. Na opinião do senhor, o governo deveria estar tomando outras medidas para minimizar a crise? Como é que o senhor avalia as medidas que estão sendo tomadas? Também foram tomadas no momento certo? Na verdade, ele deveria ter tomado essas medidas pelo menos no início do ano ou até mesmo no segundo semestre do ano passado, quando já se sabia que o período de primavera e verão 2020-2021 nós não teríamos chuvas suficientes para recarregar os reservatórios e estaríamos sob o efeito do Laninha, que é um evento climático que provoca estiagem na região sul, atingindo São Paulo também, e que voltou. Nós temos agora uma nova situação de Laninha que persiste até o final do verão. Essas providências já poderiam ter sido tomadas de maneira mais tênue no segundo semestre do ano passado, ou pelo menos no início deste ano. Ele demorou para tomar essas atitudes, vem tomando atitudes baseado praticamente numa política tarifária, ou seja, aumentar o valor da tarifa para inibir o consumo, e isso tem todo um impacto na inflação, no custo de vida, e agora ele atropela, o presidente Bolsonaro atropela o sistema com esse tipo de declaração. Fala assim, não, voltou a chover, então nós vamos voltar para a bandeira amarela. Não é o caso, inclusive, porque os reservatórios eles não estão recuperados. Só para a gente ter uma ideia, Furnas, o ano passado, nessa época ele estava com cerca de 16%, ele subiu para o início do ano, chegou com 39%, e caiu depois para 15%. Ou seja, num período de primavera e verão similar ao que nós vamos enfrentar agora, ele subiu apenas 23%, pegando apenas um reservatório. Nós precisamos recuperar muitos reservatórios e não são essas chuvas que virão. Então, o governo ele demorou a tomar atitudes, e uma das atitudes que ele tomou, que é a prática de bônus, só vai ser percebida pelo consumidor a partir de janeiro do próximo ano. Ou seja, o consumidor que reduzir o seu gasto, ele só vai perceber algum tipo de benefício maior a partir de janeiro. Então, efetivamente, o governo ele não está tomando as medidas que poderiam ter sido tomadas no enfrentamento dessa crise. E esse tipo de declaração só vem a conturbar ainda mais o ambiente. Professor, agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília que pergunta, boa tarde para o senhor antes de tudo. Professor, uma pergunta bem no geral. Vamos esquecer agora esse período da questão da bandeira tarifária, né? Imaginamos agora que estejamos na bandeira verde, digamos assim. Por que a energia no Brasil é tão cara, professor, em comparação a outros países, levando em conta a nossa matriz energética? Nós temos uma carga tributária muito alta sobre a energia. Ao contrário do que a gente possa imaginar num primeiro momento, nós temos uma geração hidrelétrica importante, mas a geração termoelétrica ela vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos e ela vem substituindo, na nossa matriz de fornecimento, as hidrelétricas, porque elas não conseguem acompanhar o ritmo do consumo. Então, com isso, nós temos um sistema de geração, as termoelétricas, que tem o custo baseado, principalmente aquelas que utilizam combustível fóssil, o custo baseado em dólar,
e também oscilando conforme as cotações internacionais. Então, o mesmo problema que nós temos com os combustíveis para o setor automotivo, nós temos também com essas termoelétricas que operam a gás e a óleo, porque isso sofre influência de cotações internacionais, da variação do dólar e também a carga tributária que é muito elevada no país. Isso tudo contribui para que a energia elétrica ela seja muito cara aqui no Brasil. Professor, o senhor acha que caberia então ao Congresso Nacional fazer uma revisão dessa tributação na questão energética? Seria momento? Porque quando esse assunto chega ao Congresso Nacional, as distribuidoras não gostam, porque vão atingir. Então há um grande problema em relação a isso. O governo tenta também, segundo o ministro com quem eu conversei essa semana, pela questão da privatização da Eletrobras, fazer a mudança, digamos assim, ou dar suporte na atual matriz energética para poder incentivar aí a construção de termos, né? Termoelétricas, no caso, mas no caso termoelétricas com gás, que sairia mais barato. Mas mesmo assim, professor, as hidrelétricas que nós temos, em função disso que o senhor falou agora, o preço sai caro no bolso do brasileiro, não é isso? Sem dúvida. Sempre que se fala em qualquer redução tributária, isso tem um impacto no Congresso, isso tem impacto no governo, porque o governo efetivamente, seja o governo federal, seja os governos estaduais, eles não querem abrir mão da arrecadação. Então sempre fica esse impasse, que é algo parecido com o que ocorre hoje em relação a essa discussão toda do ICMS, ou seja, vamos reduzir o imposto? Vamos, mas quem é que vai pagar efetivamente essa conta? Então, trabalhar com redução tributária é realmente uma dificuldade no Brasil e isso precisaria estar no bojo de uma reforma maior, de uma reforma tributária, porque reduzir especificamente os impostos, os encargos sobre a energia elétrica, eu obviamente gostaria muito, né? Sou consumidor, pago conta de energia também, mas eu vejo isso como muito improvável diante da voracidade que o governo, de maneira geral, tem em relação à arrecadação. Então seria efetivamente o caso não só de se discutir a tributação, mas também se discutir a matriz de fornecimento de energia ao longo das próximas décadas, porque o que nós estamos enfrentando hoje, nós temos uma situação climática e se impõe na região sul do Brasil, pegando o estado de São Paulo também, mas nós temos uma região, uma situação que ela vem se mantendo na região central, Goiás, Minas, de redução nos volumes de chuva, que já se estende aí aproximadamente por 10 anos. E há uma tendência de que isso permaneça. Então, reservatórios importantes, como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, dentre outros, tendem a manter um nível baixo, mesmo que haja alguma recuperação durante o período de chuvas. Eles já não vêm operando ao longo dos últimos 10 anos com o mesmo volume médio que eles operavam no início desse século. Isso é uma consequência do desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia, eu venho dizendo, já está precificado na nossa conta de energia. E é uma situação que tende a se manter. Infelizmente, isso afeta muito a nossa produção hidroelétrica e coloca em risco o nosso abastecimento para as próximas décadas. Então, seria muito importante rediscutir esse modelo e ver como nós podemos caminhar mais celeremente para a adoção de energias de fontes sustentáveis, como eólica, que vem crescendo bastante, e também energia solar. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita recentemente pelo Instituto de Biociências da USP aqui em São Paulo, que mostra a influência do aumento do desmatamento na Amazônia para a secura que a gente tem enfrentado em reservatórios aqui do Centro-Oeste e do Sudeste, né, professor? Inclusive, eu estou com alguns números aqui. Temos Furnas, Minas Gerais, que o senhor citou, com 15% do volume útil. Nova Ponte, também em Minas, 10%. Billings, aqui em São Paulo, 60%. Barra Bonita, no interior de São Paulo, tem hidrelétrica lá também, 49%. Tem a barragem, né, na verdade. E Três Irmãos já está com 0% do volume útil. E aí, diante dessa situação, dessas regiões que eu citei aqui, professor, quais delas podem oferecer um maior risco de um racionamento mais intenso, de um período de privação muito forte para a população dessas regiões, já que estamos falando de centros consumidores gigantescos, como São Paulo, por exemplo? Veja, Leandro, o operador nacional do sistema, ele tem uma certa flexibilidade para direcionar a carga, priorizando o atendimento de determinadas regiões. Mas isso não é garantia de que apagões não possam ocorrer fora do controle, fora de controle. Por quê? O sistema ele é extremamente complexo e basta um único equipamento, uma única estação, por exemplo, sair de operação e há um sistema de segurança que vai derrubando uma série de equipamentos em cascata
e muitas vezes uma linha de transmissão ela deixa de operar, né? Estou simplificando bastante aqui, porque ocorreu uma falha pontual, uma sobrecarga pontual, e isso escapa ao controle. A gente já teve casos, né, de ocorrência de apagão em anos anteriores, aonde o operador nacional do sistema ou a distribuidora demorou alguns dias para informar efetivamente quais eram as causas. Então, quando a gente chega numa situação dessa, onde nós temos uma sobrecarga do sistema, realmente fica difícil determinar aonde vai acontecer. A maior probabilidade é onde há o maior consumo, ou seja, na região sudeste, né, que concentra a maior produção industrial, a tendência é que isso ocorra principalmente nas grandes cidades ou afete as grandes regiões metropolitanas.